O apagão mundial que está para acontecer não é uma teoria da conspiração. Governos, cientistas e especialistas já alertam. Estamos à beira de um colapso global. Uma tempestade solar pode atingir a Terra e destruir redes elétricas, satélites e a internet. Isso não é ficção. O Sol está entrando em sua fase mais ativa em décadas, e uma ejeção de massa coronal pode atingir tudo que sustenta nossa civilização. Na Europa, países como Áustria e Alemanha já se preparam para apagões prolongados, enquanto aqui, no Brasil, ninguém fala sobre isso. Agora imagine, sem luz, sem água, sem alimentos e sem comunicação. Prateleiras vazias em dias, caos nas ruas em horas. Você está preparado? Esteja pronto. Armazene água, alimentos e baterias. Invista em energia alternativa e aprenda habilidades de sobrevivência. Porque quando as luzes se apagarem, só os preparados sobreviverão. Tudo bem? Você está no canal Assuntos Polêmicos, o canal da verdade na lata. Fica comigo até o final do vídeo. Vamos falar sobre um assunto muito polêmico: tempestade solar e o possível blackout mundial. Bem, em casos remotos, as tempestades solares podem causar um apagão na energia e comunicação do planeta. Você sabia disso? Quando ouvimos falar em tempestade, já nos lembramos logo de rajadas de ventos, trovões, relâmpagos, raios e muita chuva. Todavia, o termo não se aplica apenas a esse evento natural registrado na Terra. A explosão de partículas superaquecidas na superfície do Sol pode gerar ventos e um fenômeno conhecido como tempestade solar ou erupção solar. As atividades desenvolvidas no núcleo do Sol ocasionam uma produção muito grande de energia por meio da fusão nuclear. Nesse processo, liberam-se prótons e elétrons, que são atraídos e acumulados em campos magnéticos. A grande concentração dessas partículas causa explosões, que por sua vez produzem ventos que podem atingir os planetas do sistema solar. Essas tempestades ocorrem com mais frequência durante o período conhecido como máximo solar, ou seja, quando o Sol está no pico de atividade magnética, o que acontece a cada 11 anos. Em alguns casos, tais tempestades podem interferir na vida na Terra. No entanto, o planeta está protegido por um campo chamado magnetosfera, que impede que as rajadas solares atinjam a atmosfera. Prova desse fenômeno de proteção são as auroras boreais ou auroras polares, que apesar da beleza, refletem a intensidade do bombardeamento da tempestade vinda do Sol. Bem, qual o impacto na vida terrestre? Os ventos provocados pela explosão dessas partículas superaquecidas atingem o campo magnético da Terra e, em casos remotos, a atmosfera, causando interferência em alguns instrumentos causados pelos homens. Isso ocorre porque as partículas que se deslocam do Sol geram correntes magnéticas que podem alcançar o solo e as rochas da superfície da Terra, o que causa perda na regulação de tensão das distribuidoras de energia e um comprometimento das ondas de radiofrequência. Em 1989, um blackout ocorrido na província de Quebec, no Canadá, teve como justificativa as alterações ocasionadas no campo magnético da Terra pelas partículas que saíram do Sol. Então, isso não é uma coisa nova que nunca aconteceu na Terra, já aconteceu. Além dos espetáculos de luzes no céu, milhares de pessoas ficaram, sem eletricidade durante horas e a comunicação via rádio, na época, ficou fora do ar. Em um caso
caso mais extremo, linhas de telégrafos foram rompidas no ano de 1859. Na ocasião, alguns telegrafistas receberam choques elétricos e alguns postes produziram faísca para causa de descarga gerada pela tempestade. Nesse episódio, que ficou conhecido como o evento Carrington, as auras polares ou auras boreais puderam ser vistas de muitos lugares mais ao sul da Europa e América do Norte, em virtude da intensidade do bombardeamento solar. Então, na verdade, agora eu vou falar um pouquinho sobre futuras tempestades. Apesar de muito falar em tempestade solar em razão do fácil acesso em termos, atualmente esse tipo de informação, estudos recentes mostram que a atividade solar está diminuindo, o que é bom, o que pode trazer consequências climáticas em algumas décadas. Os avanços tecnológicos e dos modelos teóricos sobre o comportamento solar tem apresentado êxito no monitoramento das atividades do Sol. Certamente, previsões precisas serão cada vez mais realistas no futuro, antecipando tempestades e outras atividades. No entanto, o professor Eno ressalta que ainda não há muito o que se fazer se uma explosão de grandes proporções for prevista com antecedência. É preciso um plano de contingência, principalmente dos países do hemisfério norte. Então, no hemisfério norte, o risco é maior, tá? O professor da USP também comenta que se o planeta não tivesse a proteção da magnetosfera, talvez suas características seriam próximas da de Vênus ou Marte, por exemplo. No passado, Marte foi protegido por uma magnetosfera e tinha atmosfera espessa. Provavelmente com a perda da magnetosfera, a atmosfera tornou-se rarefeita. O efeito estufa diminuiu e a temperatura ambiente caiu, tornando o planeta árido e frio. Já em Vênus, por estar bem mais próximo do Sol, os efeitos são diferentes. Com uma maior incidência de luz solar, a atmosfera de Vênus perdeu elementos químicos leves, predominando os mais pesados. Nesse caso, o dióxido de carbono, como o segundo planeta mais próximo do Sol, não tem magnetosfera. Sua atmosfera está sendo destruída pelo vento solar. Então, olha como isso é grave. Então, qual que é o recado desse vídeo? Se você tiver condições, procure ter condições, se isso vier a acontecer, tenha na sua casa uma certa quantidade de água guardada, uma certa quantidade de alimento. Claro, se você tiver condição, né? Se você tiver plantas frutíferas, tudo isso é válido no momento caótico. No momento caótico, o que tem valor é alimento, é água. Dinheiro, papel não vale nada. Então, no momento caótico, o que vale é alimento, água, transporte. Então, se você tiver como armazenar certos recursos para se proteger sua família, vale a pena, tá? Então, assim, não é necessário fazer um estoque enorme, mas tem ali um estoque mínimo de alimento para você sobreviver pelo menos uma semana até vamos dizer, a terra se equilibrar. Tem a água potável, água de boa qualidade, alguma forma de você crie na sua mente uma forma, se isso vier a acontecer, e se isso for muito grave, um mecanismo de fuga para você e fuga para sua família. Para onde você iria? O que você faria? Porque as primeiras 24 horas são primordiais, tá? As pessoas, quando acontece um evento
catastróficas, elas tendem a se isolar, porque elas ficam com medo, elas ficam paralisadas, porque o medo paralisa. Só que os estudos demonstram que as primeiras 24 horas em uma catástrofe é chamado período de ouro. Esse período é o período para você ir atrás de recurso, para você ir atrás de uma fuga, entendeu? Por exemplo, se acontece uma guerra mundial, uma explosão de bombas atômicas, uma grande guerra mundial. Se você ficar quieto em casa, todo mundo vai fazer a mesma coisa, por causa do medo. Porém, depois de 72 horas, as pessoas vão faltar o quê? Vai faltar alimento, vai faltar energia, vai faltar água. Então elas vão sair de forma desesperada através de recursos. E aí é onde acontece a guerra civil, a guerra entre as pessoas. Então, nas primeiras 24 horas, enquanto está todo mundo com medo, todo mundo paralisado, todo mundo escondido com medo, você deve usar essas primeiras 24 horas para ir no mercado, fazer um estoque grande de alimentos, para ir mudar de cidade, para uma cidade mais tranquila, talvez uma zona rural. Entendeu? Então, essas 24 horas, as primeiras 24 horas após a catástrofe é conhecida como 24 horas de ouro. Você tem que usufruir, aproveitar ao máximo essas primeiras 24 horas, ok? Gratidão. Se inscreva, deixe seu like, comenta, compartilhe e ative o sino de notificação.